Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafael e, e tem mais um integrante no grupo chamado João Vitor Pedral Nascimento, né? Nós iremos falar sobre inteligência artificial no Big Data. Bom, primeiro vamos definir o que é Big Data, né? Big Data é um termo que se refere ao grande volume de dados, estruturados ou não estruturados, que impactam nos negócios do dia a dia. Ele segue um, uma uma marca, um registro, uma característica que são chamados 4V, né? São volume, velocidade, variedade e veracidade. Bom, o volume se dá a quantidade de dados que são enviados, são recebidas, né, de alguma fonte, por exemplo, redes sociais, receptores, e transmissões de rádio ou via satélite, né? Bom, temos a velocidade que está atrelada com a capacidade de transmissão de uns dados, né? De um computador, de um servidor, do próprio transmissor, como um satélite ou uma antena via rádio, enfim, outros meios de comunicação. E a variedade, né? As formas que esses dados chegam, né? Que pode ser formato JSON, XML, formato de vídeo, formato de foto, JPEG. E a veracidade, né? Que está atrelada à consistência, a não desinformação desses dados, os dados reais, os dados valiosos, que contêm informações convictas, com informações não manipuladas. Está atrelado à veracidade. São os 4V do Big Data. Velocidade, volume, variedade e veracidade. Bom, o surgimento da história do Big Data, né? Bom, ele surgiu entre as décadas de 70 e 80, né? Quando as grandes corporações começaram a ter grande volume de dados gerados. E ele tinha um problema de onde armazenar essas informações. Um problema de infraestrutura. E naquela época o poder computacional era limitado para o armazenamento e processamento das informações. Bom, nos nos anos 2001, não pode ser que é o pioneiro, né? Mas foi um dos grandes precursores do conceito Big Data, né? O homem chamado, o especialista chamado Doug Lennon, né? Ele cunhou o termo 3V, que é velocidade, veracidade e volume, né? Criando um famoso experimento 3D, que acho que, se não me engano, é difícil descrever, que eu não coloco um tópico, mas enfim. Ele foi um grande especialista na gestão de dados, né? Bom, a Big Data começou a ser, ganhar volume, ganhar visualização, visibilidade, né? Com o surgimento das grandes redes sociais, como o Orkut, naquela época de 2000, né? O surgimento dela teve esse grande boom com a rede social Orkut, YouTube, com os formatos de informações geradas por vários clientes, vários usuários, com vídeo, fotos, imagens e diversos tipos de formato, e as transições de XML e JSON entre, os computadores, né? Bom, a evolução do Big Data no passado, né? Em 2005, as empresas teve, vamos dizer assim, uma mão na roda para poder utilizar, armazenar as massas de informações em suas empresas, né? Que com a facilidade de tecnologias criadas e desenvolvidas para esse armazenamento e processamento, né?
teve uma essa facilidade com frameworks de código aberto criados, né? Como exemplo o Hadoop, assim fazendo o uso de Big Data no dia a dia das empresas, uma facilidade e uma grande utilização para poder manipular a grande massa de dados, né? Bom, no presente, hoje tá, a Big Data está sendo bastante utilizada, bastante comentada nas empresas no uso da machine learning, né, na aprendizagem de máquina. E fortemente nas internet das coisas, como teve a indústria 4.0, né, que são os equipamentos das casas se comunicando, o computador com a geladeira, com a televisão, e isso vai além para, por exemplo, a geladeira falta comida e se comunicar com o mercado, ou informar o morador que tal alimento está faltando. E isso pode ser gerido por uma máquina, uma inteligência artificial que pode ter sido alimentada, né? Criado um modelo, uma inteligência artificial dedicada para essa especialidade, para esse uso, dentro de casa ou tanto no campo de doméstico, também no campo industrial, pode ser assim dizer, pela essa grande gestão, essa grande massa de informações que teve a capacidade de treinamento de computadores, né? Bom, claro, né, no cenário atual, a tendência é o crescimento da, desse campo, porque o poder computacional ajudou muito no crescimento no geramento de informações, né, pelos usuários e empresas. E a tendência é aumentar. Bom, a convergência entre a Big Data e a IA, né? Como os dois foram usados juntos. Bom, a Big Data, o termo dela é esse grande dado, né? A tradução seria a massa de dados que, que ela tem vamos dizer assim, ela é utilizada não só para armazenar, mas quem vai analisar essa imagem, né? Quem vai analisar essas informações? A própria IA, né? São um computador, né? Ele é alimentado com essas grandes informações que geram um insight, né? Que a tradução seria ensinamento, né? Que assim é feito hoje é utilizado grandes sistemas inteligentes para a indústria 4.0, como a internet das coisas e para outros fins industriais e sociais, como os redes sociais estão utilizando agora, né? Bom, bom, os dados eles são categorizados, né? Tem os dados estruturados de formato fixo, né? O exemplo de onde é utilizado são os governos aplicando uma base unificada de cadastro, são categorizados como dados estruturados fixos. E os dados estruturados não tem uma estrutura física e nem definição, como as grandes mídias geram esses dados, que são categorizados como dados não estruturados e não definidos. Bom, a machine learning, né, traduzindo a aprendizagem de máquina, é um subcampo da inteligência artificial, né, que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e técnicas para que permitam, né, os computadores aprender a partir da Big Data, né, os dados gerados pela Big Data. Bom, os dados que são coletados nessa massa de dados que são coletados, no caso, elas têm que passar por um pré-processamento antes de jogar para o módulo de máquina para aprender com esses dados. Né? Os dados brutos são armazenados, eles são passados por um pré-processamento, né? Tem a detecção e a remoção de outliers, né? Que é a identificação e tratamento de valores que estão cientificamente fora do esperado, né? Que acabam
gerando uma distorção na análise e treinamento do modelo da máquina. Depois disso, eles vão passar por uma normalização e padronização, né? São ajustes dos valores das características para uma escala comum, né? Eles geram um valor unitário, né? Transformam todos esses dados que tem uma média de um desvio padrão unitário entre zero e um valor de 0 e 1, mais ou menos assim. É um valor binário. Bom, os algoritmos, né? Os algoritmos utilizados pela machine learning, né? Tem, como já foi falado em aula, tem a regressão linear, né? Que é a utilização para prever valores contínuos com base em características de entrada, né? O exemplo disso, prático, né? É prever o preço de uma casa com base em características, como o metro quadrado, o número de quartos e etc. Outros valores, né? E etc. E aí temos a ave de decisão, né? Que é um modelo de ave que divide o espaço de características em regiões distintas, ajudando na tomada de decisões. O exemplo disso pode ser um cliente que vai comprar um produto com base no seu estoque de compras, né? Bom, o processamento de dados, né? Que a Big Data, ela gera aquela massa de dados, então tem que ter um processamento correspondente escalável para essas informações, né? Que acabam garantindo um desempenho e eficiência para machine learning e sistemas inteligentes, né? Hoje, como já falei, foi falado, criaram ferramentas, tecnologias para poder auxiliar nesse processo. Temos como exemplo ali uma ferramenta Apache Hadoop, né, um framework de código aberto, que é para um processamento distribuído, né, de grandes conjuntos de dados, em clusters de computadores, são vários computadores ligados em uma rede, um sistema distribuído entre cliente e servidor, ou de vários servidores não locais, mas distantes um do outro, e tem essa troca de informações. E além do processamento, tem que o armazenamento, né? Também um outro framework chamado Hadoop, né? Só que ele é dedicado para armazenamento. O acrônimo seria HDFS, que é o nome completo seria Hadoop Distributed File System, né? É um sistema de arquivo distribuído, projetado para armazenar grandes conjuntos de dados, com alta taxa de transferência de dados. Bom, análise de dados avançados, né? Os dados são armazenados, são processados e são analisados pela máquina, para o aprendizagem de máquina. Uma máquina será alimentada com esses dados, né? E aqui tem os modelos de algoritmos que são usados para análise avançada desses dados, né? Temos a modelagem preditiva, né, que é a previsão de tendências e padrões futuros com base em dados históricos, né? Temos a análise de séries temporais, que é a identificação de padrões em dados sequenciais ao longo do tempo. Temos o aprendizado não supervisionado, que é a descoberta de padrões sem a necessidade de rótulos ou categorias pré-definidas, né? Temos a aprendizagem profundo, né, Deep Learning, que é a utilização de redes neurais, né, profundas para uma análise de dados complexos. Aí temos a análise de redes sociais, né, que são dados gerados por pessoas reais, utilizando as redes, para entender as conexões e os padrões de comportamento dos usuários. Né? Bom, aqui chegamos na ética governamentais, né? Então, para cada país ele é determinado uma lei, né? Isso o que vai enquadrar a Big Data e a inteligência artificial vai ser a lei determinada por cada país, né? Preocupado com fatores sociais e culturais de cada país. Cada país vai gerar sua lei, com base na sua cultura e seus fatores sociais, né? Bom, uma principal característica com base na ética, né? São os viés que são criados na no aprendizagem de máquina com os dados gerados e coletados dessas empresas, né? Como tem o viés racial, né? Criado uma certa discriminação em povos e etnias de minorias, que gera um quadro grave
de restrição de acesso à informação e um controle social, né, uma forma de controle que de certa forma são usados indevidos, pode ser usado indevidamente tanto por governos como as empresas, né? Então os governos, os estados, né, o estado teve que tomar providências para que não tenha essa discrepância, se evitar desigualdades sociais durante nesse meio de grandes tecnologias, para prever impactos que às vezes nem são tem uma visão geral do que pode futuramente acontecer ou que já está acontecendo. Então eles criaram leis limitantes para as empresas poderem seguir ou do que coletar das pessoas, como as empresas têm que gerir esses dados e como elas têm que armazenar, né? Temos a da União Europeia, né, que é a GDPR, né, que é um Regulamento Geral de Proteção de Dados. É um exemplo, acho que não sei qual tempo que ela foi criada, né, que, que é uma, com base na União Europeia, né, fizeram uma lei geral para a Europa. Né? E aqui no Brasil temos a LGPD, né, que tempo atrás estava muito bem falada, e muitas empresas têm que se adequar com essa lei para não sofrer sanções governamentais. Né? Bom, no, no geral, né, a Big Data e a Machine Learning, elas têm que ter uma transparência, uma segurança com relação à população. Os governos, mais ultimamente ainda, vistos os impactos gerados na sociedade, exigiram das empresas uma transparência e uma explicabilidade dos algoritmos que os algoritmos fazem, né? E foram impostas auditoria para o sistema de IA e uma responsabilização das empresas pelo impacto das suas tecnologias, pois as empresas estavam tendo seus usos indiscriminados e favoritando o ganhos em cima das pessoas, sem se preocupar com os impactos gerados e seus ruídos à sociedade. Bom, essa foi a apresentação de inteligência artificial no Big Data. Espero que todos tenham gostado. Então, muito obrigado.